se nós conhecemos a história dos últimos 200 anos, as classes dominantes e dirigentes têm muita dificuldade em governar com os mínimos. E, portanto, a mim, o que eu acho nestes últimos 200 anos é que aquilo que aconteceu sensivelmente nos últimos 30, eu já nem diria 30, porque eu acho que a partir de 2008 começa realmente uma instabilidade muito estrutural, isso é que é a exceção. Na verdade, sim, eu sei. 200 anos de constitucionalismo. Eu sei, mas eu não estou a falar só do que se passa recentemente. Eu acho que há uma característica da burguesia portuguesa, das classes dominantes portuguesas, de grande dependência face ao estrangeiro, e essa dependência tornou-se risível. Neste momento, Portugal, quer dizer, passa... A desestruturação do país, do ponto de vista económico, científico e cultural, é tão grande que se fala até da indústria do turismo. Ou seja, vender-se camas e restaurantes como se fosse uma indústria. É evidente que um país não vive sem indústria, é evidente que as regras da União Europeia são completamente destrutivas e, portanto, quer dizer, há aqui uma série de problemas que levaram a que aparentemente há umas famílias que conseguem comprar 10 carros, mas a maioria das famílias, segundo os dados oficiais, não oficiais, estudos, etc., o que demonstra é que não conseguem sequer habitar bem, aquecer-se bem, comer bem. Esta situação significa, evidentemente, de um lado, que as pessoas... aliás, o governo caiu com greves, começou com... Não estou a dizer que caiu por causa das greves, quanto a mim caiu também por causa das greves. Mas, enfim, é um governo que caiu com greves, é um governo que toma posse com greves, ou seja, o que nós temos é uma insatisfação generalizada, mas também temos uma disputa acérrima, de que a crise da direita é parte disso, pela disputa do dinheiro do aparelho de Estado. E é aí que aparece o Chega. O que nós vemos é que estas classes dirigentes e médias dirigentes querem chegar ao aparelho de Estado, querem chegar ao bolo. Primeiro ao bolo do PRR e depois ao bolo do resto. O André Ventura a falar. E isto, eu não quero, eu ao contrário do André Ventura, não quero chegar ao aparelho de Estado. Portanto, temos começa a lei de que eu sou, Rodrigo, o discurso não é o mesmo. Eu vou voltar a dizer, para não se fazer essa interjeição que tu acabaste de dizer, que é uma interjeição, não faz parte do debate, é dizer o seguinte: eu caracterizo que André Ventura, como aliás os outros partidos, têm uma relação com os dinheiros públicos do Estado, que não é a favor do bem comum, mas é ver que quinhão é que vai ser privatizado para que setor, que aliás está no programa do Chega amplamente defendido. Dito isto, evidentemente que o Chega e o que se passou nesta semana não é a causa, é também a causa, porque em política tudo é causa, mas é acima de tudo um sintoma. E, portanto, aquilo que nós assistimos não é falta de chá, aquilo que nós assistimos é parte destas situações bizarras que vão ser cada vez maiores do ponto de vista da ingovernabilidade, porque não há um projeto das classes dirigentes para o país. E, portanto, nós vamos continuar a ter isto, nós vamos ter mais disto, nós não vamos ter governos estáveis, porque são projetos completamente falhados. Eu gostava de dizer uma nota muito interessante a propósito da Inês e eu defendemos a ilegalização do Chega para se perceber o que é que significa o retrocesso educacional neste país e o que é que significam estes 1 milhão de votos. Centenas ou milhares de pessoas disseram que iam fazer queixa da Inês ter dito que era um partido nazi. Enfim, isso é uma classificação política, faz parte da liberdade de expressão, podemos discutir, não é isso que me interessa. É a quantidade de pessoas que escreveram, militantes do Chega, para a RTP, para a ERC, e sei lá mais para quê, a explicar, notem bem o estado a que nós chegamos, que, como o Tribunal Constitucional legalizou o Chega, nós não podemos ser contra a legalização do Chega. Ora, qual é o princípio democrático que uma França e uma Inglaterra conhecem há 200 anos e que Portugal tem 50 e estão a morrer? É que o princípio da ideia constitucional moderna é que nós temos o direito e o dever como cidadãos de contestar o que o Tribunal Constitucional decidiu. Ou seja, o que é que distingue os governos neofascistas e o pensamento neofascista e ditatorial do pensamento democrático ou liberal? Exato. O princípio essencial de estar contra as instituições que nos representam e de dizer que não concordamos
vamos com elas. De poder estar, não Ou sei, evidentemente. Não, eu como tenho um coração anarco-comunista, acho que é um dever estar contra estas instituições. Mas independente disso, independentemente, igual ao Chega. Independentemente, agora, como o Chega é uma organização neofascista, considera, vejam bem que não tem qualquer graça, porque isto é mesmo grave, considera que os cidadãos e o Estado são as mesmas pessoas. E esse é que é um princípio gravíssimo, porque o princípio da democracia é que nós e o Estado, nós, as instituições, não somos as mesmas pessoas. E, portanto, na verdade, imaginem que há 10 milhões de pessoas que decidem que a escravatura é legal. E há uma pessoa que decide que é contra isso. Isso faz com que essa pessoa seja democrática e não os 10 milhões que decidiram que a escravatura é legal. Os princípios base da democracia é os direitos humanos para todos. Pronto. Portanto, eu acho isto muito curioso, mas isto para dizer o seguinte: o esfacelamento e esta ausência do que é que são o pensamento democrático em Portugal, que a maioria das pessoas não sabe. Não por acaso Chega passa a vida a dizer esta frase que a comunicação social ainda não deu por ela. Estamos mal há 50 anos. Sabe o que é há 50 anos? Sabem o que é há 50 anos? Há 50 anos é o dia 24 de abril de 1974. É o Chega a dizer assim, no tempo do Salazar, isto era bom. Enquanto que a Iniciativa Liberal vem com o 25 de novembro, o Chega diz ao que vem. O Chega diz ao que vem. Disse na entrevista na RTP que este era um ajuste de contas com o 25 de novembro. Exatamente. Não, aliás, enfim, basta ver. Mas isto para dizer o seguinte, para mim o problema não é o Chega. O problema é como os outros partidos e as instituições e a comunicação social legitimam, normalizam, aceitam, porque é isso tudo que se tem visto ao longo destes dias, e depois o problema de não se resolver as questões essenciais do país, porque elas existem. Da corrupção à pobreza, aos problemas, evidentemente que eles existem. A questão não é dizer que eles existem. A questão não é dizer que o orçamento público se tornou um bolo para distribuir para interesses privados, porque isso é óbvio e muita gente diz isso. A questão é qual é a proposta para resolver isso.